A gente segue com mais notícias e informações aqui nesta sexta-feira. A gente fala sobre mais uma decisão do Supremo que, por 6 votos a 5, anulou o mandato de 7 deputados federais eleitos em 2022. O novo entendimento revisa a decisão de fevereiro de 2024, que reconheceu a nova distribuição das chamadas sobras das sobras eleitorais, mas manteve as eleições dos candidatos de 2022 que foram eleitos por meio da antiga regra. Uma projeção entregue ao STF revela que as substituições vão tirar 2 vagas do PL e uma do União Brasil, MDB e PDT. O PP e o Republicanos perdem um nome, mas ganham outro. Com a decisão, partidos da esquerda e que apoiam Lula devem ser beneficiados. PSOL, PCdoB e PSB vão ganhar cada um uma nova cadeira na Câmara. O Podemos terá 2 novos deputados federais. Deixa eu jogar para o Alexandre, que está na capital federal, centro do poder, aí para explicar para a gente, Alexandre, porque eu estava lendo em alguns veículos a respeito dessa decisão do Supremo, que embora essa decisão tenha uma validade aí imediata, nessa votação apertada de 6 votos a 5, a cassação dos mandatos ainda depende de uma determinação da Justiça Eleitoral e também da Câmara dos Deputados nessa decisão aí sobre as sobras eleitorais? Pois é, deu 6 a 5 porque o Supremo tem 11. Que de outra forma daria empate essa discussão. E o que estava em discussão é se essa jurisprudência da divisão dos votos dos partidos numa eleição proporcional valeria para a eleição que passou há mais de 2 anos ou só para a próxima eleição, como seria o óbvio, o mínimo, né? Porque tem princípios de direito em que a lei não retroage contra o réu, né? Só retroage pró-réu. E quem é o réu nesse caso? São os 7 deputados que, de repente, podem perder o mandato, né? Estão sem mandato. Espera aí, mas a gente é deputado há mais de 2 anos, né? E outros que ficaram lá na suplência vão assumir. É uma interferência, de novo, uma interferência no poder legislativo. Tanto que a Câmara fez todo o possível para manter, olha, tudo bem, vai valer essa regra na próxima eleição, é o óbvio, né? O eleitor vai para a urna supostamente conhecendo as regras, para onde vai o voto dele, voto partidário, voto de legenda. Mas agora não, agora é uma surpresa para 7 deputados e para os eleitores também. Uai, mas que diabo vai valer lá atrás, né? Então essa é uma questão que deve ter sido muito discutida no Supremo. Eu não acompanhei, mas vejo que pelo resultado, na prática, é um empate, né? Teve um voto de desempate aí. É mais uma questão, eu diria, surpreendente nesses tempos estranhíssimos de interferência do Supremo na política. O Supremo é um órgão técnico, sinto muito, ministro Barroso, mas é um órgão técnico de interpretação da Constituição, que, como discursou o doutor Ulisses, né, é uma Constituição cidadã, porque, pelo menos nos princípios básicos e fundamentais, ela é muito clara, muito simples, não precisa de tutores para ler para a gente. Piotr, rapidamente, nesse caso, vai precisar da validação da Câmara? Então, porque aí nós temos uma criação de mais uma insegurança jurídica. Só rapidamente, essa regra das sobras eleitorais previa o seguinte, que fosse respeitada até então a proporção 80-20, ou seja, por exemplo, os partidos que tivessem obtido pelo menos 80% do quociente eleitoral, que é um cálculo para saber quem pode ter cargo ou não, e pelos candidatos que tivessem obtido votos em número igual ou superior a 20% desse mesmo quociente. Ou seja, era o voto que decidia quem poderia concorrer ou pleitear uma dessas vagas restantes. A regra foi usada em 2022, porque essa era a regra vigente. Ou seja, você entra numa eleição com regras pré-estabelecidas, senão é anarquia. Muito bem. Em 2024, no ano passado, o Supremo foi lá e derrubou a lei. E ficou só, digamos, remanescente, vale a partir de quando? E aí o Alexandre acabou de nos trazer aqui.
deveria valer a partir da outra eleição. Se o Supremo entendeu que mudou a regra, tá bom. Então, a partir da próxima eleição, essa regra não pode ter sido utilizada. Só que agora, dá uma olhadinha no tamanho do nó que ele criou. Eu tenho parlamentares que já estão no cargo, que já votaram, decisões pelas quais a Câmara já se manifestou. Eles votaram, ou seja, esses votos têm que ser válidos, mas eles perdem o cargo agora. Então, os ministros, depois de tudo isso, já tinham decidido que, por exemplo, vai valer só a partir de 2024. O PSB, né, os puxadinhos que vão para o Supremo, foi lá e entrou com recurso. Aí os ministros reanalisaram a análise deles próprios. Veja só o nó. E não, então vale a partir de 2022. Ou seja, o Supremo não decide nada, não garante nada do que sai do Supremo, nada é pacificado, porque essa regra já estava sendo entendida dessa maneira. Vai valer em 2024, porque é uma questão de sensatez. O PSB falou, não, mas não pode ser assim. O Supremo reanalisa a decisão dele próprio e volta atrás. Então, vale a partir de 2022. Se isso não for insegurança jurídica, se não for a maior fonte de insegurança jurídica o Supremo Tribunal Federal, então não sabemos mais do que se trata. Bom, é a reafirmação da grande frase do ex-ministro Pedro Malan, né? No Brasil, até o passado é incerto. E ponto. Aqui é o seguinte, eles ficam mexendo nesses penduricalhos, dão mais tantos deputados para um determinado partido do Amapá. Né, são ligados ao Alcolumbre, então o Alcolumbre vai lá, tá atenta, mexe nisso, isso, e ignoram o que é o real problema do governo, que é a representatividade política, e que vai se agravando. Como o número de deputados é o mesmo, ali também um dia vai terminar, né? O espaço não é infinito. São Paulo é cada vez menos representado. Não estou falando isso como paulista, não. Eu acho que é preciso encontrar uma maneira justa de ter cada estado representado. Mas é um absurdo você estar discutindo essa questão do Acre, veja a população, enquanto você tem um país do tamanho de São Paulo que é subrepresentado historicamente. Sim. E que a cada eleição fica menor. A cada eleição. Em certos casos é até bom que não cresça a representação paulista, que não é lá essas coisas. Mas é preciso fazer a reforma política que tem, neste ponto, um dos problemas mais difíceis a resolver. Tem que resolver isso aí. Porque vai crescendo a população brasileira, os estados menores vão aumentando a representação e São Paulo fica congelado, porque já atingiu o limite. Paula, só para me fazer claro, os deputados, como a gente sabe, foram todos eleitos em 2022. Aí houve o questionamento. O Supremo foi lá e se manifestou. A partir de 2024, quando houve eleições municipais, ou seja, a regra de sobra vale também para a formação de câmaras municipais. Sim. Então, as câmaras já pegaram essa regra nova. Só que o PSB não se deu por satisfeito, entrou com recurso para que fosse, digamos, que houvesse um entendimento lá de 2022. Aí o Supremo foi lá e falou, então é melhor dizendo, volta, retroage tudo a 2022. O Supremo não está certo do que nada do que ele faz, ou seja, ele não tem certeza de absolutamente nada. Por isso que a gente vê esse Supremo hoje que abandonou a Constituição. E chama a atenção que os partidos de esquerda seriam os mais beneficiados. beneficiados. Vão ser os mais beneficiados sim, agora. Com relação nada a essa de graça decisão. em Brasília, né?